Olá, bem-vindos a mais uma aula de Excel. Para hoje iremos falar sobre gráficos. Para tal, trouxemos aqui a base de dados usada anteriormente, a Global Expenses, no qual vamos responder a essas duas questões. A primeira é: demonstre graficamente a percentagem das despesas por cada categoria. E a segunda, demonstre graficamente o valor das despesas ao longo dos anos. Ok, aqui a nossa base de dados já está transformada em tabela. Muito importante para a criação de gráficos. Outro detalhe, a nossa base de dados é relativamente grande. Nós temos 1270 linhas. Chama a atenção a esse pormenor, porque com essa quantidade de linhas é difícil fazermos o gráfico de forma tradicional, isto é, escolhendo apenas as colunas desejadas. Ok, para esses casos, o mais viável, o correto é criarmos gráficos dinâmicos. Mas antes mesmo de criarmos o gráfico, iremos fazer aqui algumas abordagens muito importantes na hora de criar um gráfico, para que não possamos criar um gráfico de forma apaixonada, a nosso bel prazer. Não. Tem regras, tem ciência por detrás da construção de um gráfico. Assim, de forma bem resumida, para nos ajudar a entender a escolha e a criação de um gráfico, vamos recorrer aqui ao nosso esquema, não é? Derivado da estatística, é a ciência que realmente aprofunda as questões de gráficos. Então, quem quiser realmente dominar questões de gráfico, convém ler livros de estatística, mas vamos aqui nos atear apenas a um resumo que será muito bom para podermos construir e escolher o gráfico ideal ou recomendado para cada um dos casos. Ok, então aqui no esquema nós temos variáveis. Variáveis são os nossos elementos de estudo. Na verdade, aqui os nossos cabeçalhos. Então podemos dizer que temos a variável data, a variável expense name, a variável category, por aí afora. Ok, então as variáveis normalmente, ou elas estão divididas em dois grandes grupos, que são as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Por sua vez, as variáveis quantitativas estão representadas em variáveis contínuas ou podem ser do tipo discreta. Já as qualitativas podem ser ordinais ou nominais. Ok. A título de exemplo, nas variáveis qualitativas, não é? Normalmente nós as representamos com gráficos circulares, como é o caso do gráfico de pizza ou o gráfico de rosca. Também podemos representá-las, não é, com histogramas ou ainda com gráficos de barra ou gráficos de colunas, ou até mesmo gráficos de mapa. Já as variáveis quantitativas, para além dos tipos de gráficos já citados nas qualitativas, destacamos, para além dos gráficos de barra, gráficos de coluna, os gráficos, uh, o histograma, neste caso, iremos também realçar aqui os gráficos de linha e ou os gráficos de área. Ok,
Então, tendo estas questões bem estudadas, nós podemos, de forma coerente, passarmos à criação dos nossos gráficos. Então, elas têm uma ordem, têm uma lógica, têm um bom senso e uma ciência por detrás. Ok, vamos então nos basear aqui nas questões para podermos representar informações de forma gráfica. Ok, vamos repetir. Demonstre graficamente a percentagem das despesas por cada categoria. Aqui na nossa base de dados, nós temos a coluna categoria, category. Ok, então, selecionamos qualquer célula da nossa tabela, vamos aceder ao menu inserir e, como disse, não vamos inserir o gráfico da forma tradicional. Nós vamos aceder, por causa do tamanho da tabela, vamos aceder a gráficos dinâmicos. Ok, vamos criar ele numa nova planilha, fazer um ok. Ok, temos aqui a nova planilha e vamos então proceder à criação do gráfico. Primeiro, analisando a coluna category, conseguimos notar que trata-se de uma variável qualitativa. Não temos aqui números, não é? Temos palavras. Essas palavras ou as categorias não respeitam alguma ordem. Então, mesmo dentro das variáveis qualitativas, não estamos a falar das ordinais, mas sim das variáveis nominais. Então, aqui na coluna category, temos apenas palavras, temos apenas variáveis nominais, os nomes das categorias. Ok? Isso já filtra o tipo de gráfico que podemos representar esta variável. Neste caso, o mais aconselhável é um gráfico circular, de pizza ou de rosca, ou ainda um histograma, ou então um gráfico de barra ou um gráfico de coluna. Seriam os mais indicados. Ok, então, vamos aceder aqui ao nosso gráfico e vamos então proceder à sua criação. Primeiro, passamos aqui a variável expense amount para valores, não é? Será o expense amount que ditará os valores da categoria ou das categorias e pegamos a variável categoria, category, e primeiro vamos tentar passá-lo aqui para a legenda, ok? Para chamar a atenção aqui a disposição da tabela dinâmica. Para o caso da criação de gráficos dinâmicos, as tabelas dinâmicas são um bom veículo para analisar a estrutura do gráfico. Conforme vimos aqui, ou vemos aqui, a tabela dinâmica não tem uma boa disposição, o que já nos ajuda a entender que também possivelmente não é essa a melhor disposição do gráfico. Nós sabemos que a tabela dinâmica ou as tabelas no Excel convém crescer na vertical ao invés de crescer na vertical ou na horizontal. Então, vamos trocar aqui a variável category para o eixo das categorias. E já vemos a disposição da tabela, está a crescer na vertical e o gráfico já tem uma melhor apresentação. Agora sim, vamos nos focar no gráfico. Ok, temos aqui o gráfico. Primeiro, estamos a ver que o gráfico está inclinado, não é? Temos várias técnicas para mudar, mas não vai ser preciso implementar aqui várias técnicas. Vamos apenas realçar que o gráfico está de forma invertida, não é? Olhando para baixo, porque os valores são negativos. Os valores que estão a analisar ou que estão a representar as categorias estão negativos. Se nós trocássemos para valores positivos, o gráfico passaria na sua forma normal, ou de baixo para cima e não de cima para baixo. Então não vamos nos ater à posição do gráfico. Ok. Olhando aqui a questão,
está patente que os números não são decimais. Nos pedem percentagem. Isso já vai ajudar a endireitar o gráfico por si só, porque as percentagens vão ser positivas, 1%, 10%, 30%, e automaticamente o gráfico irá mudar de disposição. Mas primeiro vamos analisar o tipo de gráfico sugerido pelo Excel. É um gráfico de colunas, embora estar invertido, e nós vamos alterar. Vamos clicar aqui no menu ou na guia Design e a ferramenta alterar tipo de gráfico. O ideal talvez seria o gráfico de pizza. Vamos fazer aqui o OK. Muito bem, temos aqui o nosso gráfico de pizza, que é um gráfico muito aconselhável para variáveis qualitativas, que é o caso. Ok? Devemos sempre primeiro analisar um gráfico de pizza ou de rosca. Olhando para esse gráfico, não está simpático e não cumpre com as boas práticas ou bom senso em Excel, que é o gráfico de pizza ou de rosca aconselha-se a ter no máximo até 5 fatias. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatias. O que já é uma amostra que, embora ser o gráfico aconselhável, para essas variáveis, ou esta variável, esse caso em concreto, o gráfico de pizza não é o ideal ou não é o recomendado. Então, vamos mais uma vez alterar e vamos então escolher o gráfico sugerido pelo Excel, que foi o de colunas. Então, já entendemos o porquê que o Excel, de forma inteligente, já nos sugeriu o gráfico de colunas. Por outra, nós temos aqui a legenda, ou o nosso eixo das nosso eixo X, não é? Ele está com os nomes um tanto quanto quebrado. O que também nos demonstra que poderemos, se calhar, analisar um outro tipo de gráfico, mesmo que da mesma categoria. Então, por vezes, é só trocar para um gráfico de barra, que a disposição da informação das categorias já fica de forma correta e não inclinada. Vamos trocar para um gráfico de barras. Pronto, já conseguimos divisionar as categorias de uma forma correta, sem estar inclinada. Ok, já dissemos que o gráfico está começado do lado errado, não é? Nesse caso, do lado direito para o esquerdo, quando devia ser do esquerdo para o direito, porque os valores são negativos. Só que não nos pedem valores absolutos, mas sim percentagem. Vamos trocar o valor absoluto para a percentagem, aqui, clique, configurações, mostrar valores como. Vamos abrir e escolher percentagem do total geral, ok? Muito bem, e conseguimos ver que com essa simples alteração o gráfico já mostra as categorias de forma bem melhor ou mais visual, começando da esquerda para a direita e conseguimos ler sem dificuldade o nome das categorias. Ok, vamos então agora limpar ou melhorar o nosso gráfico. Não precisamos aqui das linhas, vamos remover as linhas. Não precisamos do total, vamos remover o total. Não precisamos aqui também das escalas, ok? E vamos então remover também aqui esses botões. Vamos selecionar qualquer um deles, botão contrário, e aceder à opção ocultar todos os botões de campo no gráfico. Ok? Ficou bem melhor. Também não precisamos aqui do título, de momento. Seria bom, mas pronto, vamos tirar ainda o título. E o mais importante, para podermos representar então as barras com percentagem, devemos aceder aqui a essa opção mais no gráfico. E na opção rótulo de dados, vamos aceder à setinha e vamos colocar o rótulo
na extremidade externa. Prontos, então já temos aqui os rótulos e conseguimos então responder a nossa questão, que é representar graficamente a percentagem das categorias das despesas. Então, este é o nosso gráfico ou a nossa representação gráfica correta. Ok, ficamos por aqui. Até a próxima.